gente, a paz do Senhor. Meu nome é Aline Barcelos e hoje nós vamos estar lendo lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí, essa parte mostra a genealogia do Messias, o nosso Salvador, de forma terrena, né? De qual linhagem ele veio. E sabe, lendo essa passagem, lendo esse primeiro capítulo, tem pessoas aqui que, se não todos, a gente pode até dizer que todos, porque todos eram improváveis para descenderem da genealogia do nosso Salvador. E a gente olha para Abraão, aí você fala, Aline, mas Abraão não, Abraão ele era um provável. Poxa, Abraão foi Abraão. Mas vamos lá, quem era Abraão antes do chamado dele? Quem era Abraão, filho de Terá? Sabe? Quem era Isaac, filho de Abraão? Mas por quê? Porque Deus fez uma promessa a Abraão. Sabe, a gente olha tantos outros, como Eliaquim, como Azor, como Zorobabel. Esses eu tô falando, aquelas pessoas que a gente olha e fala, poxa, essa pessoa, a gente olha, questão de Raabe, a gente olha pra Ruth, a gente olha também para Tamar. Eram pessoas totalmente improváveis, mas eles tinham uma coisa, eles foram escolhidos. Isso também se parece muito com a gente, isso também se parece muito com a nossa história. Quantos de nós também éramos os improváveis? Quantos de nós também, às vezes, a gente se sente improvável? Você olha para você e fala, Deus, o Senhor está me confiando algo tão grande para alguém tão pequeno como eu? Gente, olha essas pessoas, elas descenderam do nosso Salvador. Sabe, elas antecederam o nosso Salvador de forma terrena, não, porque a gente não está falando no contexto divino, no contexto de que ele era 100% Deus, mas no contexto que Jesus também era 100% humano. Sabe, ele descendeu de pessoas. Quem era Eliúde, que gerou Eleazar, lá no versículo 15? E Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Quem era Azor, que gerou Zadok, Zadok que gerou Aquim, Aquim que gerou Eliúde? Sabe, quem eram essas pessoas? Essas pessoas aqui, a gente lembra de grandes nomes, como Asa, que gerou Josafá que gerou Jorão, Jorão que gerou Uzias. A gente lembra do Davi, do rei Davi, que gerou Salomão, sabe? Mas quem eram essas pessoas, essas últimas pessoas quando lá vai chegando lá pro capítulo 13, 14? Quem eram essas pessoas? Eles eram tão improváveis quanto eu e você, sabe? Quantos de nós também nos sentimos improváveis, mas sabe, uma coisa que eu tava lendo e Deus me fez ver, eles eram improváveis, mas eles foram escolhidos. Então, sabe, se o Senhor está nos designando para um propósito, se o Senhor está nos direcionando a um desafio que a gente olha e fala, Senhor, eu sou tão pequeno, a gente olha pra gente e fala igual Gideão, quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa, e a minha casa, ela é a menor da tribo de Manassés. Então, sabe, era tipo, Deus, o Senhor não errou de endereço, não? Mas não, o Senhor não erra de endereço, o Senhor sabe realmente quem chamar. Talvez a gente não vai ser conhecido como Josafá, como o rei Davi, como o rei Salomão. Mas se a gente cumprir o nosso propósito, como Eliúde, que gerou Eleazar que gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, que foi o pai terreno de nosso Salvador. Talvez a gente não vai ter grandes proporções que talvez a gente imagina, mas se a gente cumprir o nosso propósito, então de fato a gente cumpriu nossa missão na Terra. Sabe, eu acredito muito de que Deus não jogou a gente e falou, Aline, vai. Não, Ele me colocou aqui com um propósito. Ele designou você para um propósito. Ele colocou a gente na nossa família por um propósito. Ele vai criar uma família através de gente com um propósito. Então, sabe, talvez você se sinta o mais improvável possível. Mas se Deus te escolheu, então que a gente aceite a missão que Ele otorgou pra gente. Então, gente, é isso. E a paz do Senhor fica com Deus.